Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes e você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O Supremo Tribunal Federal promoveu hoje uma audiência pública para discutir a possibilidade das chamadas candidaturas avulsas nas eleições, ou seja, de pessoas sem filiação partidária. Um recurso extraordinário sobre o tema está em análise no Supremo. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. E você vai ver também. Quais as responsabilidades do Estado quando uma pessoa é atingida por uma bala perdida? Na Paraíba, o Ministério Público Federal investiga violações de direitos de comunidades quilombolas. Superior Tribunal de Justiça decide que imóvel alugado por consulado não tem direito à isenção de IPTU. E ainda, vamos conhecer o trabalho do Centro de Ressocialização de Sorriso, em Mato Grosso. Terminou há pouco a audiência pública no Supremo, que discutiu a candidatura avulsa nas eleições. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Olá, Viviane, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Olha, hoje no país, para ser candidato a um cargo eletivo, o brasileiro tem que estar filiado a algum partido. Mas isso pode mudar, viu? Pelo que está em discussão é a possibilidade da candidatura avulsa, ou seja, sem partido. A audiência desta segunda-feira serve de base para o julgamento de um recurso que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal. Sobre a candidatura avulsa, teve gente contra, a favor e também sem marcar uma posição definida. Vamos ver na reportagem. O ministro Luiz Roberto Barroso é relator de um recurso de duas pessoas que tentaram se candidatar a prefeito e vice do Rio de Janeiro em 2016, mas foram barradas pela Justiça Eleitoral por não terem partido. A decisão do Supremo sobre a candidatura avulsa vai ter repercussão geral, ou seja, valerá para todos os casos semelhantes no país. Determinar se nós achamos que é bom institucionalmente a candidatura avulsa com a sua potencialidade de aumentar a concorrência e quebrar uma reserva de mercado, ou se ela é ruim na medida em que enfraqueça os partidos políticos ou rompa com a intermediação institucional na relação entre a cidadania e o poder estatal. Portanto, há diferentes posições razoáveis e legítimas a serem defendidas e nós estamos procurando encontrar um ponto de equilíbrio. A audiência pública reuniu legislativo, partidos políticos, movimentos sociais, acadêmicos. A ex-candidata a presidente da República, Marina Silva, mandou um vídeo de Madrid, onde participa da Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Ela disse que é a favor da candidatura avulsa. Esse novo sujeito político, ele tem uma nova forma de atuação. Ele não se contempla mais nas velhas fórmulas, não é? De ter como a sua alavanca o sindicato, o partido. A maioria dos movimentos sociais seguiu o mesmo entendimento. Se você não for rico, não for muito famoso, não for membro de uma família que já teve um mandato ou nunca tiver sido eleito antes, dificilmente conseguirá apoio interno de um partido, seja por não ser visto de antemão como candidato forte, seja por não fazer parte dos grupos que controlam as estruturas partidárias em muitos partidos. Acreditamos que é necessário criar, sim, mecanismos institucionais que deem conta de promover a igualdade nos pilares democráticos. E isso perpassa pela oportunidade de disputar as eleições, direito constitucional de todos os brasileiros. Já os representantes do Senado e da Câmara são contra a candidatura avulsa, alegam obstáculos no financiamento das campanhas eleitorais e impasses no funcionamento das casas. Para eles, políticos sem partidos podem ter dificuldade para encontrar representatividade no Congresso. Seria uma convivência tormentosa, porque não haveria uma base de apoio legitimamente formada, ou seja, formada pelo povo. O Senado Federal, ministro Barroso,
ele é radicalmente contra a implementação na via da Judicial Review das candidaturas avulsas. A opção ou não por um modelo de candidaturas avulsas deveria ser tratado no âmbito do Congresso Nacional. O diretor executivo da Transparência Brasil questionou as candidaturas avulsas como uma solução para os problemas políticos do país. Apenas candidatos com nome e acesso a muitos recursos terão sucesso. Dada a desigualdade de classe, gênero e raça do Brasil, o perfil dos eleitos dificilmente ampliará a diversidade dos políticos brasileiros. Na verdade, é de se esperar que o percentual de homens brancos e ricos que serão eleitos aumentem. Segundo o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, não há consenso sobre o assunto, nem mesmo dentro do movimento. Ele preferiu deixar uma reflexão sobre o papel dos partidos políticos. Os partidos têm que cumprir o seu papel. Os partidos não formam quadros, os recursos dos partidos não são transparentes, eles não ajudam na inclusão, não ajudam a inclusão das mulheres, dos negros, das ditas minorias, que não são minorias, né, são minorias na representação, e acho que é exatamente esse o problema que nós estamos tentando combater. Olha, e essa audiência foi bastante longa, começou às 9 horas da manhã e só terminou agora por volta das 8h15 da noite. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que vai liberar o processo, que pode permitir aí a candidatura avulsa para votação no plenário no primeiro semestre do ano que vem. Guilherme. Obrigado, Viviane. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, abriu hoje, em Salvador, o segundo seminário sobre política nacional de justiça restaurativa. O ministro defendeu o uso de práticas restaurativas para o restabelecimento da paz. Segundo o ministro Dias Toffoli, trata-se de um modelo de justiça que busca reverter a sensação de impunidade e de insegurança com o envolvimento das partes atingidas pelo conflito. E em Sorriso, no norte do Mato Grosso, o Judiciário do Estado promove a ressocialização de presos por meio do trabalho e da educação. O Centro de Ressocialização de Sorriso mostra que é possível melhorar a realidade dentro de uma unidade prisional com projetos de reinserção dos reeducandos. No local, há 30 pessoas trabalhando dentro da unidade e 21 reeducandos no trabalho externo, realizando atividades com marcenaria, horta, fábrica de artefatos de cimento e outras atividades. E os resultados desse projeto que a gente tem na Ala Renascer tem dado resultado positivo. Tanto que o índice de retorno caiu quase 99%. Assim que cumprirem a pena, buscar fazer com que eles possam sim estar inseridos através de um trabalho de profissionalização, que eles possam ser contratados também e voltar a ter uma vida digna. Então a gente tem que mostrar essa outra realidade para eles, dar instrumento para que eles tenham conhecimento, que eles tenham formação, para depois a gente cobrar que eles aqui fora trabalhem e auxiliem a gente num convívio mais pacífico. Acreditamos que a recuperação, a ressocialização dos nossos presos acontecerá através da educação, da profissionalização e da garantia de emprego. Para quem cometeu um crime e está preso, estudar, se capacitar, aprender uma nova profissão e trabalhar são os caminhos para a mudança. E muitos deles não deixaram essa oportunidade passar. O Alexandre tinha estudado até a 4ª série antes de ser preso e hoje está terminando o ensino médio e trabalha fora da unidade prestando serviços para a prefeitura de forma remunerada. Para mim vai fazer muita diferença porque vou ter a oportunidade de trabalhar com isso como profissional da área. Então é imprescindível isso aí para o meu futuro, ter uma profissão. Estou com o meu pensamento mudado graças a projetos, às oportunidades que estamos tendo, como aqui na escola que tem na Ala Renascer aqui. Eu acabei descobrindo que gosto muito de leitura, já li vários livros através de uma professora que nós tivemos aqui. E assim, cursos profissionalizantes, eu lá fora trabalhava como classificador de grãos, como vaqueiro, e aqui já tive outro curso de classificador de grãos. Aprendi a trabalhar como marceneiro, faço vários tipos de móveis, de utensílios. O Fórum de Sorriso é um dos locais que também oportuniza empregos para os reeducandos da cidade. Pretendo mudar tudo, deixar tudo passado para trás e renovar, uma nova vida. O conhecimento que eu
que eu estou adquirindo aqui, eu pretendo usar para o meu trabalho. Eu já sempre fui apaixonado pela área criminal, mas agora muito mais ainda, porque eu estou vivenciando a realidade do que acontece, de como funcionam os trâmites, né? Então, eu pretendo trabalhar nessa área sim. Você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61 99260 6116. A seguir, voluntários ligados à ONU prestam serviços ao Judiciário do Mato Grosso. Voltamos em instantes. Justiça é a corrente do bem. Você faz um bem para mim e eu retribuo com esse bem. O Atlas da Violência de 2019, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indica que o número de pessoas atingidas por armas de fogo aumentou 7% entre 2016 e 2017. Isso inclui pessoas que foram vítimas de balas perdidas. Você vai ver na reportagem de Fernanda Porto que o Estado tem responsabilidade em alguns desses casos. O sorriso no rosto de Dona Djanira, ao andar pelos becos da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, esconde um grande trauma. Eu estava indo para o serviço, estava um tiroteio danado, eu não conseguia, não sabia, não tinha lugar onde eu entrar. O caveirão passou por mim atirando por tudo quanto foi lado. Então, quando eu achei um lugar para entrar, eu entrei, mas eu fiquei segurando o portão e a bala pegou na minha mão. O Rio de Janeiro é o estado onde essa história mais se repete. Dados do Atlas da Violência de 2019 mostram que entre 2016 e 2017, o número de pessoas atingidas por arma de fogo aumentou quase 10%. Já em todo o Brasil, chegou a 7%. O estudo revela ainda que a maioria das vítimas de disparos não resiste aos ferimentos e morre. Uma família que perde uma criança, perde o jovem, perde o esposo, a mulher, ou que perde aquela senhora que trabalha, que ela que sustenta a família, sofre toda a família. Não é só a pessoa que morre, que perdeu a vida, já é um grande prejuízo. Ou se não perder a vida, se tiver algumas sequelas, ela já vai ter problemas para o futuro. Mas a família sofre. Então, é importante a gente compreender de que esse conceito de bala perdida não é um conceito que nós devemos sustentar. Esse é um conceito que banaliza a violência. Em geral, casos de bala perdida são julgados com base no direito penal. Mas se a vítima for ferida em confrontos com a polícia ou em brigas de gangues em favela, o Estado pode ser responsabilizado. Nesse caso, o Estado responde por conta da sua omissão estatal, que o Estado deveria agir para prevenir esse tipo de crime. Se há participação de agentes do Estado, aí o Estado ele responde objetivamente por conta da teoria do risco administrativo, desde que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente público, do policial, por exemplo, e do dano causado à morte ou atingimento de uma pessoa por essa bala perdida. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a morte de 2 caciques da etnia Guajajara no Maranhão neste fim de semana. Eles foram mortos a tiros por ocupantes de um carro à margem de uma estrada que atravessa a terra indígena Canabrava. No ataque, outros 2 índios ficaram feridos. Hoje, o Ministério da Justiça autorizou o envio de agentes da Força Nacional de Segurança Pública à região. O objetivo do envio de tropas é proteger indígenas, servidores da Fundação Nacional do Índio e a comunidade da área. O trabalho da Força Nacional começa amanhã e vai até o dia 8 de março do ano que vem. No sertão da Paraíba, denúncia e ameaça contra quilombolas são investigadas pelo Ministério Público Federal, que definiu um plano de ação em conjunto com as secretarias da Segurança e da Mulher e Diversidade Humana. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Os quilombolas são descendentes de escravos, que hoje enfrentam muitos desafios,
principalmente para garantir o direito à terra e a políticas públicas e sociais. Combater a violência contra as comunidades quilombolas é uma das principais bandeiras de atuação do MPF, que, junto com outros órgãos, definiu um plano de ação na cidade de Manaíra, no sertão da Paraíba, para proteger a comunidade quilombola Fonseca, que, segundo denúncias, vive sob ameaça. Entre as medidas que serão adotadas está o reforço do policiamento no local. O Ministério Público Federal vai se reunir com membros da comunidade em audiência pública. Agora vamos falar de ajuda ao próximo. Um grupo de voluntários ligados à Organização das Nações Unidas, a ONU, presta serviços ao Judiciário do Mato Grosso. E essa atividade, desenvolvida por eles, contribui muito para a garantia dos direitos dos cidadãos. A turma faz a implantação dos processos de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU. Para eles, o trabalho vai muito além de adquirir bagagem profissional. O aprendizado está sendo muito grande como profissional que eu sou e também como pessoa, de estar olhando esses processos não mais como um processo físico, como um papel, e sim como uma pessoa, como um ser humano que precisa de justiça. Juntamente com os servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mais de 40 mil processos foram implantados no CEU. Nós não tivemos um único dia de pagamento de diária ou deslocamento de qualquer servidor ou voluntário para uma comarca do Estado. O Tribunal tem trabalhado remotamente por meio da CPE e por meio dos voluntários da ONU, fazendo implantação no estado todo. Agrega bastante, porque a ONU e o CNJ são nomes bastante fortes e respeitados, né? E eles estão atuando nesse equilíbrio das desigualdades humanas. Então, quando a pessoa vê isso no nosso currículo, acrescenta muito. Você vai ver em instantes, imóvel alugado por consulado não tem isenção de IPTU. Voltamos já. Justiça é a gente conseguir pacificar os problemas da forma mais correta. A empresa aérea TAM foi condenada a pagar indenização de R$6 mil por danos morais a um consumidor, por causa do cancelamento de um voo de volta de uma viagem aos Estados Unidos. A empresa informou que o voo foi cancelado por causa da necessidade de manutenção urgente e não programada. Mas a juíza Vanessa Andrade Dantas, da 4ª Vara Civil de João Pessoa, na Paraíba, entendeu que o motivo alegado não era suficiente para eximir a empresa de reparar o autor pelos danos causados. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um representante de consulado estrangeiro para não pagar IPTU de um imóvel alugado. Em decisão unânime, a primeira turma do STJ entendeu que a isenção tributária prevista na Convenção de Viena sobre relações consulares não se aplica a imóvel alugado para servir de residência oficial a representante de consulado. O colegiado concluiu que a isenção fiscal só pode ser concedida aos imóveis que Estado estrangeiro seja proprietário, uma vez que no Brasil a responsabilidade sobre o IPTU é do dono do imóvel. O caso analisado é de uma ação que pedia a isenção de IPTU com base na Convenção de Viena sobre relações consulares. O imóvel em questão havia sido alugado para representante do consulado da Turquia em São Paulo e foi usado como residência oficial. A Justiça Paulista não aceitou o recurso, por entender que só há isenção do IPTU quando o Estado que envia o representante é o proprietário do imóvel. No recurso ao STJ, o titular da ação alegou que o imóvel alugado estaria amparado pela isenção prevista na Convenção Internacional e pediu a devolução do valor pago durante a vigência do contrato de locação. Mas o relator do caso no tribunal, ministro Gurgel de Faria, esclareceu que o decreto que prevê a isenção de tributos aos consulados não contempla imóvel alugado. O ministro destacou ainda o argumento apresentado pelo município de que o recorrente não teria nem mesmo legitimidade para ajuizar a ação, pois não poderia pleitear direito alheio, que no caso é a isenção destinada ao proprietário do imóvel. O Papai Noel dos Correios é uma tradição. As crianças escrevem cartinhas para o bom velhinho pedindo presentes.
Na Paraíba, o Tribunal de Justiça do Estado participa da iniciativa com o apadrinhamento de algumas dessas cartinhas. Pela primeira vez, o TJPB participou da campanha Papai Noel dos Correios. Os presentes recolhidos junto aos fóruns da capital foram entregues oficialmente ao superintendente da instituição pelo presidente do TJ, desembargador Márcio Murilo. Nós temos o dever, temos a satisfação de nos entregar ao espírito natalino e propiciar a uma criança pobre um sorriso, uma alegria, né? Isso aí alimenta a alma. E para a minha felicidade, nós vemos hoje quantidade bastante significativa de presentes significativos, como vemos aqui bicicleta, bonecas, jogos, carrinhos, aquilo que as crianças pediram. Né? Acredito que conseguimos atender 90% dos pedidos das cartas que não foram entregues. O superintendente dos Correios, Luiz Monteiro, considerou uma satisfação ter o TJPB como parceiro nessa campanha. O Correio se endereça até a casa da criança e também deixa nas escolas, né? Escolas carentes do município e do estado também vão receber esses presentes. Campanha nacional que está completando 30 anos e para a gente assim, atendeu a nossa expectativa, esse apadrinhamento do Tribunal de Justiça. A Justiça Militar de São Paulo condenou 42 militares por envolvimento em facção criminosa no estado. Entre os crimes estão organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, extorsão, corrupção passiva e falsidade ideológica. As penas variam de 5 a 83 anos de prisão. As investigações indicaram que o grupo tinha ligação com o primeiro comando da capital, uma facção que age dentro e fora dos presídios. Os militares foram presos em dezembro do ano passado. Eles disseram que vão recorrer da decisão. É hora de darmos um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça para falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Vamos começar falando que no Supremo Tribunal Federal, a ação ajuizada por auditores fiscais questionando a reforma da Previdência terá rito abreviado. A autorização para o julgamento do mérito, diretamente pelo plenário da Corte, foi feita pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Um dos pontos da ação é o aumento da alíquota de tempo de contribuição. O ministro do STF, Marco Aurélio, manteve a prisão preventiva de acusado de atropelar 3 jovens em Ribeirão Preto, em São Paulo. O caso ocorreu em dezembro do ano passado e uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu. Para o ministro Marco Aurélio, a medida se justifica em razão do risco que o condenado pode causar estando solto. E 12 pessoas, incluindo o presidente do Sindicato dos Estivadores de Santos, viraram réus depois de denúncia do Ministério Público Federal. Eles vão responder por terem interrompido as atividades de carga e descarga dos navios em outubro. Todos os réus alegam que estava em ato de defesa do direito dos trabalhadores. E uma última notícia. O ministro do STF, Edson Fachin, autorizou a transferência do ex-deputado e ex-ministro Gedel Vieira Lima, do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, para o Centro de Observação Penal de Salvador. A transferência atende um pedido da defesa de Gedel. O Giro fica por aqui. Para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Guilherme. Obrigado, Fernanda. Boa noite. O Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela companhia. E a gente reforça o convite. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 61 992606116. Uma ótima noite para todos. Tchau.